Aqui está a história adaptada para o contexto brasileiro com todos os elementos russos substituídos por equivalentes brasileiros, mantendo o enredo, a estrutura, o tom e o comprimento originais intactos. Toda a narrativa está escrita em português brasileiro. A netinha chorava porque toda a família tinha sido levada para descansar nas Maldivas, menos ela. Quando perguntei o motivo, a sogra apenas gritou comigo: "Sua filha é só um peso morto." Eu fiquei calada, mas uma semana depois minha vingança os deixou sem voz e sem nada. Antes de começarmos nossa história, para quem der like, escrever, comentário e se inscrever neste canal, rezamos para que sua prosperidade se multiplique, que todos os seus problemas se resolvam com facilidade e que possamos criar para vocês ainda mais histórias interessantes. E agora vamos começar. Por que meu nome não está neste papel? A vovó perguntou com a voz trêmula. Lara, pequena e frágil como um galho seco pronto para se quebrar com o vento quente de verão que vinha da Baía de Angra dos Reis. Na mão ela apertava a impressão da reserva e as passagens aéreas espalhadas sobre a mesa de madeira de lei polida. Estavam os nomes dos tios-tias e todos os primos menos o dela, Isabel. A mulher sentada na enorme poltrona tomando um chá gelado nem virou a cabeça. Seu olhar estava preso na tela do celular. Seus dedos deslizavam rapidamente pelas fotos de resorts luxuosos nas Maldivas que ela acabara de reservar. A atmosfera na ampla sala de estar da casa de campo no condomínio de luxo em Angra dos Reis parecia sufocante. O cheiro de caro aromatizador de ar com essência de sândalo que normalmente acalmava agora só apertava o peito de Viviane parada paralisada na porta da cozinha. A vovó Lara já tinha até preparado o biquíni que a mãe comprou. De novo, sussurrou a menina de 7 anos e em seus olhos redondos começaram a se formar lágrimas. Isabel soltou um suspiro pesado cheio de irritação. Colocou o celular na mesa com um baque intencionalmente alto. Seus olhos afiados, emoldurados por óculos de armação dourada, olharam para Lara com um olhar difícil de decifrar, frio e cheio de rejeição. Lara, escuta, as Maldivas são longe, lá é muito quente e o voo é cansativo. A vovó não quer estragar as férias de toda a família só por ter que cuidar de uma criança doente, como você disse, Isabel, com tom calmo, mas gelado. Viviane, que até aquele momento se continha, finalmente deu um passo à frente. Seu coração batia descontrolado. Ela sabia seu lugar naquela casa, apenas a nora que teve sorte de entrar no círculo deles. Mas vendo as lágrimas escorrendo pelo rosto da filha Viviane, sentiu a raiva ferver dentro de si. Isabel, o que a senhora quer dizer com isso? Nós discutimos isso no mês passado. A Lara já está saudável. Ela esperava tanto essa viagem com os primos. Por que de repente a deixam fora? Perguntou Viviane, fazendo força para falar calmamente, embora suas mãos tremessem. Isabel se levantou e cruzou os braços sobre o peito. Sua postura arrogante dominava a sala. Viviane, saiba seu lugar. Sou eu quem pago essas férias. Todas as despesas saem do meu bolso, do negócio da família que eu construí com tanto esforço. Se decidir que Lara não vai, é meu direito. Mas isso machuca o sentimento da criança. Ela sente que está sendo rejeitada, exclamou Viviane, e sua voz subiu uma oitava. Isabel deu um passo brusco para a frente, encurtando a distância de forma que Viviane sentiu o cheiro forte de seu perfume caro. O rosto da sogra ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram. Com a voz retumbando sob o teto alto da mansão, ela berrou. Chega, não ouse reclamar aqui. Sabe por que não a levo? Porque sua filha é um peso morto. Qualquer coisa, ela chora. Qualquer coisa quer voltar para casa. Qualquer coisa fica doente. Quero aproveitar as férias com os outros netos e não ser babá de uma criança inútil e fraca. Essas palavras cortaram o coração de Viviane como uma lâmina afiada. Lara se assustou com o grito. Correu e abraçou a mãe, escondendo o rosto no vestido caseiro dela, e começou a soluçar alto. Seus ombrinhos tremiam. O som do choro abafado era insuportável de ouvir. O silêncio repentino que tomou a sala foi interrompido por Rafael, marido de Viviane, que acabara de descer do 2º andar. Abotoando a camisa, ele observava a cena. Em vez de defender a esposa e a filha, desviou o olhar. Chega, Viviane, faz só o que a mamãe manda. Fica em casa cuidando da Lara. Eu trago muitos souvenirs das Maldivas. Não cria clima antes da nossa viagem. Viviane olhou para o marido com decepção evidente. O homem que deveria ser seu protetor preferiu ser covarde, escondido atrás da saia da própria mãe. Viviane se abaixou e ajeitou os cabelos de Lara molhados de lágrimas.
Naquele instante algo dentro dela se quebrou. O respeito que guardara por todos aqueles anos, a paciência que cultivara em 8 anos de casamento, de repente viraram cinzas. Ela não respondeu ao grito. Não implorou mais. Viviane enxugou as lágrimas do rosto da filha com o polegar e olhou para Isabel com um olhar assustadoramente calmo. Era a calmaria que assusta mais que a própria tempestade. Tudo bem. Se essa é a decisão de vocês, a Lara não precisa ir para as Maldivas, disse Viviane baixinho. Isabel sorriu com ar de vitória. Ótimo. Aprenda a saber seu lugar. A grande família mergulhou novamente na agitação dos preparativos. Riam como se nenhum coração tivesse sido partido. Não imaginavam que por trás do silêncio de Viviane, um plano se formava rapidamente em sua cabeça. Ela se lembrou da pasta marrom grossa escondida, no fundo do velho armário herança de seu falecido pai, que ela guardara por tanto tempo da família do marido. 1 semana. Viviane precisava de apenas 1 semana para reduzir a pó o mundo de que eles tanto se orgulhavam. Se eles achavam que Lara era um peso morto, Viviane mostraria quem era o verdadeiro peso morto na terra por onde eles pisavam. O vento quente que vinha da Bahia, que normalmente revigorava agora, parecia congelar o coração de Viviane. Da janela do quarto no 2º andar, ela observava a cena que mais uma vez partia sua alma. 3 carros de luxo estavam estacionados no amplo pátio plantado com as roseiras vermelhas preferidas de Isabel. O riso alto dos primos de Lara ecoava. Ao som das rodas das malas rolando pelo piso de pedra, Lara estava ao lado de Viviane, apertando com força a ponta da cortina. Seus olhos inchados não desgrudavam do grande minivan, onde sua prima preferida, Alice, acenava alegremente com um novo chapéu. «Mamãe, eu sou mesmo uma menina ruim?» perguntou Lara com a voz rouca. «Por que a vovó disse que eu sou um peso morto?» Viviane se ajoelhou para que seus rostos ficassem na mesma altura. Ajeitou os cabelos despenteados da filha e deu um longo beijo em sua testa. «Não, filhinha, você é a maior bênção que a mamãe tem. A vovó só estava cansada e disse uma bobagem. Agora escuta a mamãe. Não vamos mais chorar. Combinado aqui em casa, temos planos bem mais interessantes». Lá embaixo, Isabel dava ordens ao motorista e aos empregados com tom autoritário. Rafael, nervoso, colocava sua bolsa de golfe no porta-malas. Nem uma única vez ele olhou para a janela do quarto para pelo menos acenar ou lançar um olhar de desculpas à própria filha. Para Rafael, a paz da mãe valia mais que tudo. Mesmo que para isso tivesse que sacrificar os sentimentos do próprio sangue. Quando o comboio de carros desapareceu atrás dos altos portões de ferro forjado à enorme casa, mergulhou num estranho silêncio. Viviane se endireitou. Sua tristeza deu lugar a uma determinação fria e calculada. Ela se aproximou do velho armário no canto do quarto. Afastando uma pilha de tecidos antigos que sobraram do seu pai, tirou do fundo uma pequena caixa de madeira bem trancada. Suas mãos tremiam, mas os movimentos eram firmes. Abriu a caixa. Dentro estava a pasta marrom grossa com os documentos que ela escondera por tanto tempo para proteger o orgulho do marido. Todo esse tempo a família de Isabel se gabava de que aquela mansão luxuosa em Angra e a grande empresa de processamento de frutas tropicais e produção de sucos e geleias na região serrana do Rio eram frutos apenas do trabalho duro deles. Olhavam para Viviane, a órfã do interior que teve sorte de entrar no círculo de elite deles. Mas a verdade amarga que esqueceram ou enterraram de propósito era que o capital principal para o negócio viera de um enorme empréstimo sem juros do pai de Viviane. E as terras onde ficavam a fábrica e a própria mansão ainda pertenciam legalmente à família dela. Seu pai, um simples mas visionário proprietário rural, entregara tudo como garantia de bem-estar da filha quando ela se casou. No entanto, ele a proibira rigorosamente de revelar isso, a menos que ela estivesse em situação desesperadora. Viviane, deixe eles se sentirem grandes, mas guarde as chaves com você. Se algum dia esquecerem como te tratar com respeito, use essa chave para abrir os olhos deles. Esse era o testamento do pai. Viviane pegou o celular. Discou um número que não ligava havia muito tempo. Alô, Dr. Victor, é a Viviane. Quero restaurar a procuração geral sobre as terras do interior e revogar a permissão de uso dos imóveis para a empresa Frutas Imperiais. Sim, ainda hoje. Preciso de auditoria completa e bloqueio de acesso a todas as contas operacionais ligadas aos meus ativos. A voz do outro lado expressou surpresa, mas obedeceu.
O Dr. Victor era o advogado de confiança do pai dela e guardião do segredo desses ativos. Mas, dona Viviane, isso significa que as operações da empresa vão ficar paralisadas em poucos dias, alertou o advogado. Eu sei, Dr. Victor. Eles disseram que minha filha é um peso morto. Agora quero que eles sintam o que é uma verdadeira carga, respondeu Viviane com voz suave, como a superfície de um lago congelado. No mesmo dia, Viviane levou Lara não para um shopping agitado, mas para o cartório e o banco no centro do Rio. Enquanto a mãe assinava pilhas de papéis, Lara desenhava quietinha num canto. De vez em quando, Viviane olhava para a filha. No fundo da alma, jurou que aquela seria a última vez que Lara engoliria uma humilhação. Ela revogou o direito de uso da casa onde moravam. Também anulou todas as cotas ocultas que financiavam o estilo de vida luxuoso da sogra. Fazia tudo com uma calma gelada, como se montasse um quebra-cabeça. À noite, Viviane sentou-se à mesa de jantar silenciosa. Olhava para a longa bancada normalmente cheia dos comentários ácidos de Isabel. Sorriu de leve. Daqui a uma semana a família voltaria das Maldivas, mas voltariam não para uma casa quente, e sim para a realidade onde eram apenas hóspedes indesejados numa terra que pertencia à mulher que desprezavam. No celular chegou uma mensagem. Que pena que vocês não estão, mas tudo bem. O importante é que a mamãe está feliz e o choro da Lara não incomoda. Viviane não respondeu, simplesmente deletou a mensagem, apagou a luz da sala e deixou a escuridão envolver a casa que logo deixaria de ser deles. A enorme mansão parecia um monumento ao silêncio. Sem o riso debochado de Isabel e o tropel dos primos correndo, sem se importar com a ordem, Viviane encontrou uma estranha paz. Mas isso não significava que ficaria de braços cruzados. Ao som do vento quente soprando da mata, Viviane acendia uma pequena fogueira. Lara também se acalmara. Hoje, Viviane agradara a filha com uma atividade simples, mas significativa. Passaram a tarde nas estufas do quintal colhendo morangos maduros. Lara ria alto, um espetáculo raro que normalmente era cortado pelo olhar condenador da avó. Mamãe, por que a casa parece tão grande? Perguntou Lara, mastigando uma fruta doce. Viviane acariciou a cabeça da filha. Porque agora aqui só estamos nós, querida. Ninguém vai ficar bravo se você quiser correr ou cantar. A casa só está descansando como nós. Mas por trás dessas palavras suaves, a mente de Viviane funcionava como um mecanismo preciso. Sobre uma mesinha no canto do quarto, havia uma pilha de documentos do Dr. Victor. Viviane já assinara os papéis de retomada de 3 ativos principais, a grande fazenda de frutas, o centro de distribuição na cidade, e o mais importante, a casa onde moravam. Todos esses anos, Isabel agira como se fosse a única rainha. Gabava-se para as amigas, as mulheres da alta sociedade, de ter preservado o patrimônio do marido com mão de ferro. Esquecera ou fechara os olhos para o fato de que quando o marido morreu 10 anos atrás, a empresa estava à beira da falência por causa de dívidas enormes e estilo de vida extravagante. Foi o pai de Viviane quem injetou uma quantia enorme, com condições rigorosas no contrato. Todos esses ativos passaram para a propriedade integral de Viviane, e à família de Rafael foi apenas concedido o direito de gestão enquanto ela permitisse. Viviane se lembrou de quantas vezes a chamaram de peso morto por não trabalhar e ser apenas dona de casa. Não sabiam que cada real que entrava na conta de Isabel para comprar bolsas de marca e pagar férias nas Maldivas era uma gota da terra que pertencia à família dela. Está na hora de acordarem desse sonho bonito, sussurrou Viviane, olhando para a tela do celular onde surgiam notificações do grupo da família. No grupo rolavam sem parar fotos da diversão Isabel erguendo taça de champanhe, Rafael na moto aquática, Alice exibindo compras de marca. Ninguém perguntou como estava Lara. Parecia que mãe e filha tinham sido simplesmente apagadas da família. Viviane deu o segundo passo. Ligou para o diretor da fábrica, Roberto. Roberto, a partir de amanhã, todas as remessas para o distribuidor principal em São Paulo devem ser suspensas temporariamente. Anuncia a auditoria interna completa por ordem da legítima proprietária das terras. Mas dona Viviane Isabel vai ficar furiosa quando souber da parada da empresa. Podemos levar multas, respondeu Roberto em pânico. Deixe que fique furiosa. Se ela ligar, diga que a permissão de uso das terras foi anulada. Se quiser reclamar, que fale com meu advogado, não comigo, cortou Viviane friamente. Ao terminar a ligação, Viviane sentiu um enorme peso sair de seus ombros. Sabia que nas Maldivas eles ainda se divertiam.
Ainda não sabiam que a filha peso morto e sua mãe fraca acabavam de cortar o oxigênio financeiro deles. Olhou o calendário. Faltavam 3 dias para a volta da família e preparou uma surpresa ainda maior que a simples parada da fábrica. Contratou funcionários de uma empresa privada de segurança para cercarem os portões da mansão. Naquela noite, quando Angra foi envolvida por uma névoa densa, Viviane deitou Lara para dormir no quarto principal, aquele que só Isabel tinha permissão de usar. Lara adormeceu com um sorriso nos lábios. Viviane olhava para o teto alto, imaginando a reação da sogra ao descobrir que o poder de que tanto se gabava era apenas um castelo de areia prestes a ser levado pela onda. Vocês disseram que minha filha é um peso morto, sussurrou Viviane na escuridão. Agora vamos ver como vão se agitar sem a riqueza que roubaram da minha dignidade. Ela fechou os olhos pronta para o dia seguinte, que seria o início da queda da falsa dinastia de Isabel. O silêncio na grande casa agora tinha peso. Pela manhã, Viviane tomou um café amargo na varanda dos fundos, olhando para as fileiras de palmeiras e estufas de frutas. Em suas mãos estava a pasta de couro preta, o centro de tudo. Nela não havia apenas papéis, mas provas reais guardadas por muito tempo em cofre bancário. O testamento original e o contrato de empréstimo que não fora pago em 8 anos. Viviane preferira ficar na sombra. Permitira que Isabel se gabasse em cada encontro da alta sociedade carioca. Permitira que o marido se sentisse um pequeno rei. Fazia isso porque acreditava no amor e nas promessas do casamento. Mas os gritos na sala uma semana atrás a acordaram, mostrando que a paciência infinita só permitia que outros a pisassem. Abriu a pasta, leu cada página do contrato de 2018. Estava claro, o capital de 50 milhões de reais usado para salvar a empresa da falência era empréstimo pessoal do falecido pai dela. A garantia eram todos os principais ativos, incluindo esta mansão e as terras da fábrica. Se em 5 anos a dívida não fosse paga à propriedade, passaria integralmente para Viviane como única herdeira. Esses 5 anos haviam vencido no ano anterior. Pai, sussurrou Viviane, passando o dedo na assinatura firme do pai. Dei a eles 1 ano a mais porque amava Rafael, mas eles chamaram sua neta de peso morto. De repente o celular vibrou. Na tela apareceu o nome de Rafael. Ela respirou fundo, acalmou o coração e atendeu. Viviane, o que está acontecendo na fábrica? A voz de Rafael estava em pânico. Não restava mais nada do tom arrogante de uma semana atrás. Roberto ligou e disse que todas as contas operacionais estão congeladas. As entregas para São Paulo pararam. Mamãe desmaiou no lobby do hotel porque o cartão foi bloqueado quando tentou pagar a conta extra. Viviane permaneceu calma. Tomou um gole lento de café antes de responder. Deve ser só um erro no sistema, querido. Que erro? Roberto disse que foi ordem da legítima proprietária das terras. Seu nome apareceu nos documentos da auditoria. Viviane explica o que isso significa. A voz de Rafael subiu misturando raiva e desespero. Querido, você não me disse para não reclamar e ficar em casa com a Lara. É exatamente isso que estou fazendo. Estou cuidando da minha casa, da propriedade da minha filha, respondeu Viviane, com voz perfeitamente calma. Que casa sua? Essa casa é da mamãe. Herança do papai, gritou Rafael. Ao fundo, Viviane ouvia a voz histérica de Isabel xingando o recepcionista do hotel. Olhe os documentos de novo, querido. Ou pergunte à sua mãe quando foi a última vez que pagou as dívidas ao meu falecido pai. Enviei notificação oficial hoje cedo pelo advogado para o e-mail corporativo. O prazo da permissão de uso dos ativos terminou. Viviane, você enlouqueceu. Estamos presos aqui nas Maldivas. Não conseguimos pagar o restante da conta do hotel. E tem problema com as passagens porque a agência cancelou a reserva. Você está se vingando por causa daquela briguinha da semana passada. Viviane sorriu um sorriso que Rafael não podia ver. Partir o coração de uma criança e humilhá-la, na frente de todos, não é briguinha para mim. Vocês disseram que Lara é um peso morto, não foi. Agora vamos ver para quem a situação virou um verdadeiro peso morto. Sem esperar resposta, Viviane encerrou a chamada. Bloqueou o número de Rafael, de Isabel e de todos os familiares que estavam nas Maldivas. Queria que sentissem o verdadeiro desespero. O desespero de perder o controle sobre a própria vida, o que tantas vezes fizeram ela sentir. Virou-se e olhou para Lara, que desenhava concentrada no tapete. Filhinha, vamos arrumar nossas coisas. Amanhã vamos nos mudar para a parte mais confortável da casa. Para onde, mamãe? Perguntou Lara confusa. Não é longe.
Só vamos trocar quem segura as chaves da porta, respondeu Viviane com um sorriso misterioso. Ao meio-dia chegaram vários homens de uniforme preto. Era a empresa de segurança privada contratada por Viviane através do Dr. Victor. A tarefa era simples, mas crucial: garantir que nada de valor saísse da casa até o fim da auditoria e não deixar ninguém entrar sem autorização por escrito de Viviane. Viviane ficou na varanda, olhando para os portões de ferro agora rigorosamente vigiados. Sabia que nas Maldivas estava se formando um verdadeiro furacão. A família que rira do sofrimento de sua filha agora tentava desesperadamente voltar para casa juntando os últimos trocados das carteiras. E quando chegassem a Angra, descobririam que o vento quente da Bahia podia queimar muito mais do que imaginavam. O brilho das Maldivas, que pareciam o paraíso, de repente se transformou em inferno para a família de Isabel. No Hotel 5 Estrelas, o clima de diversão deu lugar a uma tensão densa. Isabel estava largada no sofá do lobby, o rosto normalmente liso graças a cosméticos caros, agora pálido e abatido. À frente dela, o gerente do hotel explicava educada, mas firmemente, que o cartão de crédito fora definitivamente recusado pelo banco. Isso é impossível. Tenho milhões nas contas. Tente de novo, gritava Isabel, atraindo olhares de turistas estrangeiros. Rafael tentava acalmar a mãe sem tirar o celular da orelha. Viviane está inacessível, mamãe bloqueou todo mundo. Roberto também disse que a fábrica foi lacrada pelos advogados dela. Não temos mais acesso a nada. Que tipo de esposa é essa? Como teve coragem de fazer isso com a própria sogra? Isabel bateu com o punho na mesa, mas suas mãos tremiam. O medo começava a se infiltrar na raiva. Todo esse tempo viveram na ilusão de que Viviane era apenas um enfeite obediente da casa. Achavam que era uma caipira que não entendia de negócios, só sabia cozinhar e cuidar de criança. Nunca imaginaram que dormiam sob um teto cuja base era sustentada por Viviane. Sem acesso às contas da empresa, a família teve que juntar todo o dinheiro vivo para pagar multas e comprar passagens na classe econômica. Um enorme insulto para Isabel, acostumada a voar de classe executiva. Voltavam para casa fervendo de raiva, planejando invadir a casa ao chegar. Enquanto isso, Viviane agia com eficiência mortal. Não destruía nada. Apenas retomava o que era seu. Contratou um avaliador independente e uma equipe de inventariantes. Mostrou calmamente os documentos que provavam que quase toda a mobília luxuosa, a coleção de relógios caros no quarto principal e até os carros na garagem, foram comprados com dividendos da empresa que legalmente pertenciam a ela, dividendos que nunca lhe foram pagos nos últimos 5 anos. Garanta que cada item seja inventariado, Dr. Victor, disse Viviane. Quero que fique tudo limpo. As coisas pessoais de Isabel e Rafael coloquem em caixas e levem para o depósito dos fundos. Eles não poderão levar nada além das roupas que estão usando. Tem certeza absoluta, dona Viviane? Os laços familiares depois disso não terão volta, perguntou o advogado com dúvida. Viviane parou e olhou para o grande retrato de família na parede. Na foto, ela e Lara estavam no canto, quase invisíveis. Esses laços morreram no momento em que decidiram pisotear os sentimentos da minha filha, Dr. Victor. Só garanto que a partir de hoje ninguém mais ousará ofender Lara usando o meu dinheiro. À noite, o clima ao redor da casa mudou. Vizinhos e parceiros de negócios começaram a cochichar ao ver a segurança reforçada nos portões. A notícia da parada da Frutas Imperiais já se espalhara pela região. Viviane pegou Lara no colo e leu uma história antes de dormir. Parecia que nenhuma tempestade se aproximava, mas debaixo do travesseiro, por precaução, escondeu a ordem judicial de despejo. Por volta das 10 da noite, o barulho de motores quebrou o silêncio nos portões. Faróis iluminaram 2 seguranças que bloqueavam a passagem. Viviane estava na varanda observando os 3 táxis que trouxeram a família do aeroporto do Galeão. Viu Rafael saltar apressado. Atrás dele veio Isabel, exausta, mas ardendo de raiva. Tentaram entrar, mas foram impedidos. Abram os portões. Essa casa é minha. Quem são vocês para não me deixar entrar? O grito de Isabel rasgou a noite. Rafael olhou para a varanda e viu a silhueta de Viviane parada calmamente. Viviane, desce. O que significa isso? Abre a porta agora ou chamo a polícia? Viviane não respondeu. Em vez disso, acendeu um potente holofote na varanda, cegando os recém-chegados. De cima olhou para eles um por um. A polícia já está ciente, Rafael. Eles mesmos recomendaram colocar segurança até o fim da auditoria.
A voz de Viviane saiu pelo interfone. Esta casa voltou ao seu legítimo dono. E esta noite vocês não têm permissão de visita. A raiva de Isabel explodiu. Ela soltou uma sequência de xingamentos completamente impróprios para uma dama da sociedade. Quanto mais gritava, mais patética parecia aos olhos dos vizinhos que já saíam às ruas para assistir ao espetáculo. Lembra o que disse há uma semana Isabel? A voz de Viviane soou baixa, mas cortante. Disse que minha filha era um peso morto. Agora vamos ver quem causa mais incômodo passando a noite na rua sem ter onde dormir. A situação nos altos portões de ferro esquentava. Isabel, conhecida no Rio como elegante dama da sociedade, perdia completamente a compostura. Batia na grade com sua bolsa caríssima até a alça arrebentar. Atrás dela, os outros parentes estavam paralisados, cansados e confusos. Aqueles que dias antes riam despreocupados nas Maldivas agora pareciam refugiados sem rumo. Viviane, quem você pensa que é? Essa casa era do meu marido. Você é só uma nora ingrata, ofegava Isabel, rouca de raiva e do vento noturno. Rafael tentou empurrar um dos seguranças, mas o homem nem se mexeu. Senhor, afaste-se. Estamos só cumprindo nosso trabalho. Dona Viviane já apresentou os documentos de propriedade e a ordem de despejo. Se usar força, teremos que reagir, alertou o segurança com firmeza. Viviane desceu da varanda e caminhou lentamente até os portões. Não os abriu, apenas ficou do outro lado da grade, olhando para o marido e a sogra a 2 metros de distância. Ao lado dela estava o doutor Victor segurando a pasta preta que se tornara sua principal arma. Rafael e Isabel, por favor, leiam isto, disse Viviane, passando cópias dos documentos através das grades. Rafael pegou os papéis. Iluminando com a lanterna do celular, começou a ler cada palavra. Seu rosto, antes vermelho de raiva, empalideceu rapidamente. As mãos tremeram quando chegou a parte sobre a transferência de propriedade por dívida não paga havia mais de 5 anos. Isso é impossível. 50 milhões. De onde seu pai teria essa dívida? Murmurou Rafael quase sem voz. Desde que a empresa de vocês quase faliu há 10 anos. Meu pai entregou tudo porque confiava em mim. Acreditava que com esse dinheiro vocês me tratariam como família, mas usaram para inflar o ego de vocês, respondeu Viviane calmamente, mas acertando em cheio. Isabel arrancou os papéis das mãos do filho. Leu com os olhos arregalados. Isso é falsificação. Você falsificou a assinatura do meu marido. Você é uma golpista, Viviane. Peça uma perícia grafotécnica se duvida, Isabel. Mas saiba de uma coisa, a partir desta noite, todos os ativos da Frutas Imperiais, incluindo carros, esta casa e acesso às contas bancárias, de onde vocês esbanjavam, estou retomando. Viviane respirou fundo e olhou diretamente nos olhos da sogra. Vocês chamaram minha filha de peso morto. Agora dou a chance de não terem mais que carregar esse peso. Encontrem outra moradia, que não seja um fardo para vocês. Alice, a prima de Lara, que tanto gostava de implicar com ela, começou a chorar de frio e medo. A mãe cunhada de Viviane tentou implorar. Viviane, irmã, pelo amor de Deus, acabamos de chegar de um voo longo. As crianças estão cansadas, com fome e frio. Deixa a gente entrar pelo menos. Vamos conversar com calma. Viviane olhou para Alice e para a cunhada. Onde estava a compaixão de vocês quando viram Lara chorando porque vocês a abandonaram? Onde estava a consciência de vocês quando ficaram calados ouvindo Isabel chamar minha filha de peso morto na mesa de jantar? Naquele momento, todos vocês calaram. Se divertiram com as lágrimas da minha filha. Agora colham o que plantaram. Rafael desabou sentado no asfalto. Entendeu que perdera tudo: a esposa leal, a filha doce e a vida confortável que considerava seu direito. Olhou para a mansão luxuosa, que agora parecia inalcançável. Viviane, eu imploro, não faça isso. Eu sou seu marido, soluçou. Você é meu marido, mas não foi o pai que protegeu Lara. Temia mais a raiva da sua mãe do que as lágrimas da própria filha, respondeu Viviane amargamente. Ela fez um sinal para os seguranças. 2 malas baratas xadrez foram trazidas e jogadas aos pés de Isabel e Rafael. São as roupas pessoais de vocês. Só isso podem levar. O resto ficará bloqueado até o fim da auditoria. Agora saiam da minha propriedade, ordenou Viviane com firmeza. Parecia que Isabel ia explodir de novo, mas a vergonha a deteve. Viu os vizinhos filmando tudo com os celulares. Reunindo o que restava de dignidade, só lançou a Viviane um olhar de ódio puro. Viviane se virou e caminhou para dentro da casa.
sem olhar para trás nenhuma vez. Ao trancar a porta, soltou um suspiro de alívio. Sabia que ainda não era o fim. Amanhã enfrentaria uma tempestade ainda maior jurídica e social. Mas de uma coisa tinha certeza: hoje Lara vai dormir tranquila na cama que agora realmente pertence só a nós. Na manhã seguinte não se ouvia na mansão os gritos de Isabel exigindo o café da manhã. Viviane acordou com uma leveza nunca sentida. Embora soubesse que a família do marido tramava planos do lado de fora dos portões, mandara Lara na véspera para a casa de uma amiga confiável no Rio por segurança e ficou na mansão com o Dr. Victor e sua equipe de advogados. Como esperado, por volta das 10 da manhã, chegou um carro da polícia e 2 homens de terno que se apresentaram como advogados da família de Isabel. Viviane nem piscou, recebeu-os na sala de estar que agora parecia diferente. Os objetos de luxo comprados com recursos da empresa estavam cobertos por lençóis brancos prontos para inventário. Senhora Viviane, nossa cliente, registrou queixa de tomada ilegal de bens e despejo indevido, declarou o jovem advogado formalmente. Viviane apenas sorriu e deu a palavra ao Dr. Victor. Temos decisão judicial definitiva de execução sobre bens dados em garantia, rebateu ele, além da prova de que a Frutas Imperiais usava as terras com prazo de permissão vencido, que a legítima proprietária Viviane se recusou a renovar. Rafael, atrás do advogado, parecia exausto com olheiras profundas. Tentou se aproximar de Viviane. Viviane, eu imploro, mamãe está na clínica com crise de hipertensão. Não tem onde morar. Todos os ativos da empresa você congelou. Você não tem mais coração depois de tudo o que vivemos. Viviane olhou atentamente para o marido. Coração, Rafael. Onde estava o seu, quando sua mãe gritava com Lara e a chamava de inútil? Onde estava seu coração, quando vocês se divertiam nas Maldivas, enquanto sua filha perguntava qual era a culpa dela? Mas foram só palavras, Viviane. Não compare com bens materiais, gritou Rafael irritado. Para uma mãe, as lágrimas do filho valem mais que todas as riquezas desta casa, respondeu Viviane com firmeza. A discussão esquentava. Mas para cada brecha que os advogados de Isabel tentavam encontrar, o Dr. Victor tinha resposta sólida respaldada por documentos. Descobriu-se que por anos Isabel fizera manobras fiscais e contábeis para esconder dívidas. Viviane tinha na mão um trunfo capaz de mandar a sogra para a prisão. Transmitam a Isabel, interrompeu a discussão Viviane. Não vou registrar queixa contra ela por fraude fiscal. Com uma condição, ela assina renúncia a qualquer reivindicação e se compromete a nunca mais aparecer na vida nossa e de Lara. E deve reconhecer por escrito que toda esta propriedade me pertence. Os olhos de Rafael se arregalaram de horror. Você quer destruir minha mãe? Quero que ela aprenda a lição. Disse que minha filha era um peso morto. Agora que sinta na pele como é viver sem tudo aquilo que pertencia por direito à criança que ela desprezava, respondeu Viviane com firmeza. Durante o dia, Rafael e seus advogados saíram de mãos vazias. Olhando pela janela, Viviane viu suas cunhadas, aquelas que por anos a olhavam de cima. Agora estavam afastadas, olhando para a mansão com medo e vergonha. Viviane foi até o quarto vazio de Lara, sentou na beira da cama. Olhou para a pequena foto da filha sorrindo. Uma lágrima escorreu por sua face, mas não era lágrima de tristeza. Eram lágrimas de liberdade, cumprir seu dever de mãe. Mostrar ao mundo que a honra de sua família não se vende e que pelas lágrimas de sua filha se paga caro. Restava apenas um passo, o último para fechar esse capítulo e garantir que o dia seguinte fosse um verdadeiro novo começo para ela e Lara. No dia seguinte, o céu sobre o rio estava cristalino e o vento da baía amainara. Na sala de estar da mansão, reinava um clima formal. Viviane estava sentada na poltrona principal vestindo um terninho claro elegante que reforçava sua autoridade absoluta. À frente dela, curvada, estava Isabel. Ao lado, Rafael, sem levantar os olhos. Não havia mais gritos, apenas o silêncio de quem sofrera derrota esmagadora. O Dr. Victor abriu os documentos. Este é o acordo amigável. Se Isabel assinar, Viviane retirará a queixa de fraude e pagará R$10.000 como ajuda para que Isabel consiga alugar um quarto por alguns dias num hotel simples. Isabel olhou para a quantia. Troco em comparação ao valor de qualquer uma de suas bolsas, uma esmola miserável, mas agora era sua única tábua de salvação. Com mão trêmula pegou a caneta. Antes de assinar, ergueu o olhar para Viviane. Você não tem nenhum pingo de piedade, Viviane.
Destruiu esta família por causa de um incidente. Viviane balançou a cabeça. Não foi por causa de um incidente, Isabel. Foi a gota que fez transbordar o copo da minha paciência. Destruí a ilusão de poder de vocês para ensinar a serem humanos. Humilharam Lara porque se achavam deusas. Agora estamos iguais. Após a assinatura, Isabel e Rafael se levantaram. Arrastaram suas malas baratas com roupas até a saída. Na porta, Rafael parou ainda esperando que Viviane o chamasse, mas Viviane permaneceu com as costas perfeitamente eretas. Quando a porta bateu, a era de tirania na vida de Viviane chegou ao fim. Algumas horas depois, trouxeram Lara de volta. Mamãe, a casa está tão quieta, disse ela abraçando Viviane. Viviane pegou a filha no colo. Sim, querida. Esta casa agora é só nossa. Ninguém mais vai te fazer chorar. Ninguém mais vai te chamar de peso morto. Viviane decidiu vender a enorme mansão. Estava ligada a memórias amargas demais. Com o dinheiro, planejava construir uma pequena casa de acolhimento e uma escola de artes em outra de suas terras na região serrana do Rio, onde as crianças seriam valorizadas de verdade. Uma semana depois, Viviane e Lara passeavam pelo calçadão de Copacabana enquanto comiam milho quente cozido. No celular de Viviane chegou uma mensagem de número desconhecido. Era Rafael implorando perdão e uma chance de ver Lara. Viviane não apagou a mensagem, mas também não respondeu. Talvez um dia, quando as feridas de Lara cicatrizassem e Rafael aprendesse a se sustentar sozinho. Mas não agora. Mamãe, olha quantas estrelas, gritou Lara alegre apontando para o céu da noite. Viviane ergueu a cabeça. Sentindo o vento fresco da Bahia, sorriu. Sua vingança não consistiu apenas em retomar a riqueza, mas em construir um futuro onde sua filha cresceria com senso de dignidade própria. As lágrimas derramadas uma semana atrás haviam secado havia muito, substituídas por uma nova luz brilhante. Viviane provara que o silêncio de uma mulher não é fraqueza e que proteger o próprio filho é uma força capaz de derrubar montanhas de arrogância alheia.